Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde iremos estudar a lição bíblica da revista CPAD, o Corpo de Cristo. Hoje, na nossa lição de número 3, iremos falar sobre a natureza da igreja. Quero iniciar pedindo que você se inscreva no canal, ainda que não é inscrito. Quero te pedir para dar aquela curtida e compartilhar nos grupos de WhatsApp aí da sua igreja, para que mais pessoas venham ter conhecimento sobre essa lição. Na nossa lição de hoje, que vamos falar sobre a natureza da igreja, eu quero iniciar com vocês lendo o nosso texto áureo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. A Bíblia nos diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A nossa verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A nossa leitura bíblica em classe, ela está na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 27, onde o apóstolo Paulo, ele vai falar da importância da unidade da igreja, que sendo muitos membros, mas só forma apenas um corpo. O objetivo da nossa lição, primeiro, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja. E terceiro, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Eu gostaria de iniciar a introdução da nossa lição fazendo uma pergunta: o que define uma igreja genuinamente cristã? O que define que uma igreja realmente ela é cristã? Ela está pautada em Cristo, na doutrina de Cristo. Bem, uma igreja genuinamente cristã, sabemos que, em primeiro lugar, é uma igreja que coloca Jesus em primeiro lugar. As pregações, os louvores, tudo que é feito ali, coloca-se Cristo em primeiro lugar. Segundo, uma igreja genuinamente cristã é uma igreja em que há a habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo está presente. E terceiro, uma igreja genuinamente cristã é uma igreja em que a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é pregada e ela inspira outras pessoas e ela transforma o caráter de cada indivíduo cada vez que este estuda a palavra. Na nossa lição de número 3, que vai falar sobre a natureza da igreja, o nosso tópico 1 fala sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. E aqui nós temos o subtópico 1, que fala, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela está em primeiro lugar nessa igreja. E quando a Bíblia Sagrada ela está em primeiro lugar nessa igreja, qualquer outro vento de doutrina não tem parte nesta igreja. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a carta a Timóteo, a sua primeira carta, e no capítulo 4 ele escreve que o Espírito Santo diz expressamente, capítulo 4, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Além da carta a Timóteo, nós lemos também que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso no capítulo 20, quando ele passa 3 anos em Éfeso, todos os sábados, ensinando os irmãos e chorando pelos irmãos. Ele diz no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28,
Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então nós vemos aqui um perigo de que uma igreja fundamentada na palavra, ela também enfrenta. Uma igreja fundamentada na palavra, ela está blindada contra doutrinas falsas, contra homens apóstatas que querem ensinar uma doutrina diferente. Mas o que está em ênfase aqui na nossa lição é afirmar que uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus e tem Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. Ou seja, Jesus, que ele é o firme fundamento da igreja, ele já estava no início da criação do mundo. Então Cristo, ele sabe de todas as coisas, e como ele é o Criador, ninguém combate aquilo que Cristo está sendo o fundamento, ou seja, a igreja. E Jesus, ele é a palavra que se humanizou, se fez homem. Então, esta igreja, ela tem como seu principal fundador o Senhor Jesus Cristo, que se fez homem e agora está à destra de Deus porque ele é rei. E tem aqui na terra uma igreja composta por homens e mulheres. E um detalhe importante é que quando Jesus ele veio a essa terra como homem, a palavra do Senhor nos diz no capítulo de Lucas, capítulo 22, salvo engano, que o Senhor Jesus ele olhou para os discípulos e falou: vós que estiveram comigo em todas as minhas tentações. Então Cristo, que veio como homem, passou por tentações, sofreu, agora ele está à destra de Deus como rei, e a sua igreja aqui na terra é composta por homens e mulheres que passam por tentações. Então Cristo conhece cada fraqueza que nós temos, conhece até onde nós conseguimos ir, e como ele é o fundador da igreja, Cristo, é ele que nos une cada vez mais como membro de um só corpo. O Senhor Jesus, ele nos ajuda em nossos momentos de fraqueza. Então, uma igreja bíblica, ela possui um fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou isso para os irmãos da igreja de Éfeso, já que ele falou que depois da partida dele, alguns iriam penetrar para poder ensinar outros ensinos, outras doutrinas. Mas olha o que Paulo diz para essa igreja de Éfeso, no capítulo 2 da carta, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, Jesus Cristo é o principal fundador. Não é Paulo, não é Timóteo, é Cristo. Paulo e Timóteo, eles são cooperadores da obra de Deus para que a igreja avance. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus Cristo. Em segundo lugar, ela tem a palavra como inspiração. A palavra de Deus, ela é a inspiração. O apóstolo Paulo, escrevendo mais uma vez a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai falar que a palavra de Deus, ela é inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, tudo que o homem e a mulher precisa, encontra na palavra de Deus. Se é para saber, aprender, encontra. Se é para entender sobre justiça, se é para ver sobre consolo, na palavra de Deus contém. Mas, além da inerrância da palavra de Deus e da sua autenticidade, não paramos por aí com ataques de outras doutrinas, outros falsos ensinos, que vem causando um desvio doutrinário na vida de muitos cristãos. Vemos ensinos que, de todos os aspectos, que afirmam que Cristo não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, afirmam que Deus não está no controle de tudo,
São falsos ensinos que estão tirando, infelizmente, muitos cristãos da firmeza na palavra, na Bíblia Sagrada. Amanda, qual é o antídoto para que não caiamos nesses ventos de doutrina? É você meditar, você conhecer a palavra de Deus. Estude, medite todos os dias. Nosso segundo subtópico vai falar que a natureza da sua igreja confessional, da Igreja de Jesus, é que ela é habitada pelo Espírito. Uma igreja que é habitada pelo Espírito, ela é capacitada pelo Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele é a força motriz da igreja. E aqui não estou querendo dizer que o Espírito Santo, ele é uma energia, ele é uma força qualquer. Não. O Espírito Santo, ele é Deus. O que o pastor José Gonçalves está querendo dizer quando o Espírito Santo é a força motriz da igreja é que o Espírito Santo, ele impulsiona a igreja. Como, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando Pedro vai falar para Ananias e Safira: por que vocês mentiram a Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Então a gente lê que no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 4, Pedro diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. E no versículo 9, a Bíblia nos diz: Pedro falou: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Não tem como a gente mentir para uma energia, para um objeto, mas tem como mentir a uma pessoa. Por isso, o Espírito Santo, ele é Deus. O que o pastor quer dizer aqui é que o Espírito Santo, ele impulsiona a igreja na obra missionária. Temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que o apóstolo Paulo queria ir para a Bitínia, mas o Espírito o impediu. Queria ir para a Ásia, mas o Espírito o impediu. Até que ele foi guiado para a Macedônia, porque é o Espírito Santo que guia a sua igreja. E o Espírito Santo, ele faz a sua obra dentro da igreja a partir do momento que faz o homem se conhecer como pecador e que necessita da presença do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai fazer a obra da regeneração, convence o homem e a mulher do seu pecado e vai regenerar, vai fazer com que este homem, esta mulher passe por uma transformação de dentro para fora, né? Seu coração é mudado, seus pensamentos são mudados, ele troca o seu caminho, né? Ele se converte, ele muda a direção, ele passa por um arrependimento que é a metanoia, que é a mudança de mente, e assim segue fielmente ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é aquele que cuida da obra missionária também. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então aqui a gente vê o Espírito Santo convencendo Lídia, e abrindo seu coração para a palavra de salvação. A Bíblia nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 ainda, verso 15, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, o Espírito Santo convenceu Lídia através da pregação de Paulo e tocou no coração dessa mulher para cuidar dos missionários na obra de Deus. Nosso terceiro subtópico vai falar que quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém corresponde à mensagem da cruz, o Espírito Santo produz nessa pessoa a certeza da salvação. Agora eu me vejo livre, agora eu não sinto-me mais escravo do pecado.
É esse o sentimento que o Espírito Santo coloca em nós. O cristão regenerado, que nasceu de novo de dentro para fora, ele passa a andar e ser dirigido pelo Espírito. Romanos capítulo 8, verso 14, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está sendo guiado por outra coisa. Mas, infelizmente, existem aquelas pessoas que não querem ser guiadas pelo Espírito Santo. E essas pessoas fracassam. Essas pessoas, elas caem em sua própria tentação. Pecam contra o Espírito Santo. Entristecem o Espírito Santo. Mentem para o Espírito Santo, como fez Ananias e Safira. E essas pessoas chegam a um fracasso. Porque não é o Espírito Santo que está guiando, não é o Espírito Santo que está dominando a sua vida, mas a sua própria carnalidade. Se não é o Espírito Santo, também não é o fruto, como a paciência, mas a impaciência. Não é o amor, mas é o ódio. Não é a paz, é a guerra, é o desconforto. Mas se sermos guiados pelo Espírito Santo, teremos os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade e etc. O Espírito Santo em nossa vida, ele faz nós convencermos do nosso pecado, ele nos regenera, ele guia a nossa vida e ele nos capacita. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, e no capítulo 2 a seguir, que o Espírito Santo veio capacitar os 120 irmãos que estavam orando para que estes fossem missionários e pregassem o Evangelho. Agora, entrando no nosso tópico 2, que vai falar sobre a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. O primeiro subtópico vai dizer que a igreja ela é local e visível. Biblicamente, podemos falar de igreja em relação à sua dimensão espacial ou local ou espaço geográfico. Ou seja, a igreja ela pode ser vista, ela pode ser sentida, porque uma igreja é composta de pessoas. Mas nós vemos os apóstolos, como por exemplo Paulo e Pedro, escrevendo em suas cartas determinadas situações em igrejas locais diferentes. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesse termo, a gente vê o quê? Muitas igrejas em locais diferentes. Mas sabemos que a igreja de Jesus, ela é uma só. Então, pode ter igreja em Corinto, pode ter igreja na Capadócia, na Galácia, na Ásia e na Bitínia. Locais diferentes, espaço geográfico, mas a igreja de Jesus é apenas uma só. Nosso subtópico 2, falando sobre as particularidades das igrejas, nós lemos que cada igreja ela tinha um aspecto diferente, uma experiência com Deus diferente, tinha um problema diferente. E aqui, nas cartas do Novo Testamento, como por exemplo, Filipenses e a carta aos irmãos de Tessalônica, nós vemos no capítulo 4, versículo 2 e versículo 3 de Filipenses: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. E além de Filipenses, também Paulo fala à igreja de Tessalônica, na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 11 e no versículo 12. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, duas igrejas, duas particularidades, dois problemas diferentes. Primeiro, na de Filipenses, um atrito entre as duas irmãs, Evódia e Sintique. E segundo, a igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que não queria trabalhar porque sabia que Cristo ia voltar, então trabalhar por quê? Então, duas particularidades diferentes, sabendo que igrejas têm diversos locais, mas a igreja de Cristo é uma. Devemos também lembrar de uma coisa: igrejas sempre terão problemas,
porque nela tem pessoas. Então, tem pessoas que a cada vez mais Cristo está trabalhando na vida delas, no caráter delas, moldando essas pessoas. Porque antes de conhecer a Cristo, cada um vivia uma vida do jeito que desejava viver, fazendo o que queria fazer, mas agora em Cristo, essas pessoas estão passando por um processo novo, estão sendo cada vez mais lapidadas e moldadas, para que rancores, para que o mau caráter venha sair. Então, igrejas sempre haverão problemas, porque nelas tem pessoas. Mas, enquanto essas pessoas que estão lá com problemas, mas colocam Cristo em primeiro lugar, essa igreja ela não vai fechar as portas. Esses irmãos não vão deixar a palavra de lado, não vão perder a sua fé. Porque, mesmo com atritos, Jesus está em primeiro lugar. Nosso subtópico 3, que vai falar sobre a igreja universal e invisível. A igreja ela existe em sua dimensão local, existe também na dimensão universal. A igreja ela não está limitada apenas a um espaço geográfico, porque, como nós vimos, primeira carta aos Coríntios e primeira carta de Pedro, tem igreja em Corinto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, ela não se limita a um espaço geográfico, mas a igreja de Cristo, que eu falei que é apenas uma, é uma igreja universal. Universal não estou falando da denominação, mas estou falando da igreja de Jesus, que é apenas uma. Ou seja, em diversos locais tem várias igrejas, mas a igreja de Cristo ela é apenas uma, formada por cristãos regenerados. Detalhe, essa igreja de Jesus ela é invisível, porque nela ainda tem cristãos que não estão mais aqui, estão na glória. Então, essa igreja de Jesus, que é universal, que é invisível, não pode ser tocada nem sentida, porque também tem cristãos regenerados que já estão na glória, que partiram para o Senhor. Mas, em contrapartida, sabemos que existem pessoas aqui nessa terra que faz parte da igreja, mas não é apenas em uma cidade, em um país, mas em vários locais existe a igreja do Senhor. E um detalhe importante aqui para nós destacarmos que igreja de Jesus, a igreja que é a família espiritual de Deus, é somente aquela igreja que Cristo é o fundamento, que a palavra de Deus ela está em primeiro lugar naquela igreja e que é habitada pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus é uma igreja que coloca sempre o Senhor em primeiro lugar, a palavra em primeiro lugar, a importância da palavra nos cultos. Então, é importante isso falar, porque em muitas igrejas a gente não vê mais a palavra de Deus em primeiro lugar. É 2 horas de louvor e 15 minutos de palavra. Não que o louvor não seja importante e não toque o coração das pessoas e as pessoas sintam a presença de Deus, mas sabemos que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada pregada, que vai transformar o pecador, que vai trazer o homem para Deus. O eunuco etíope lá de Atos capítulo 8, ele só conheceu a Cristo porque ele estava lendo a palavra e chegou alguém que sabia o que aquela palavra estava dizendo e pregou para ele. Filipe ganhou aquele homem para Cristo e o texto diz que ele foi batizado, ou seja, ele passou a fazer parte da igreja. E ali a gente vê uma diferença, como está aqui na nossa lição, uma igreja que existe em diversos locais, mas invisivelmente, igreja de Cristo. Filipe, que é de Jerusalém, e o etíope, que é de uma região da África, mas era igreja. Então a igreja de Cristo, ela não está apenas em um local, ela está em todos os locais, mas a igreja do Senhor Jesus, o seu povo que vai subir para o céu, é apenas uma igreja. Então, uma igreja que nega a Cristo, que nega o Senhor, que está no controle de tudo, que nega o Espírito Santo, não é igreja, é uma seita, isso é falso. Então, nem todo mundo que está numa igreja que faz o que eu acabei de falar, nega Cristo, a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus, a palavra não está em primeiro lugar, é uma seita, é uma igreja falsa, é uma sinagoga de Satanás. Cristo não está ali presente.
mas uma igreja verdadeira. Cristo é o fundador, a palavra está sendo pregada e o Espírito Santo está transformando vidas. No nosso tópico 3, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja ela é una, ou seja, ela é indivisível. Não é denominação que vai dividir a igreja. No nosso tópico 3, vamos falar sobre a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja ela é una, o que significa que ela é indivisível. Então, Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, ele vai comparar a igreja do Senhor ao corpo humano. Como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então a igreja de Jesus, ela é verdadeiramente unida, porque assim como o meu corpo não pode haver divisão, também na igreja de Jesus não pode haver divisão. Jesus falou em Mateus capítulo 12, verso 25, um reino dividido não subsistirá. Então, com isso, a gente tem que aprender a vigiar. O Senhor Jesus falou, vigiai e orai. Primeiro vigia, porque Satanás, ele tenta a todos nós, todos os dias. E como é que ele vai dividir, né? Ele vai destruir a igreja de Jesus? Com divisões, com partidarismos, com exclusivismos. Temos que evitar isso. Amanda, como eu faço isso? Gente, conheçam uma palavra. Orem ao Senhor, para que o Senhor lhes dê sabedoria. Então, cada um de nós devemos buscar a unidade da igreja, sem divisões, sem partidarismo. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipenses, capítulo 2, verso 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então é isso que a igreja deve buscar, a unidade, de forma coletiva, o amor, o ânimo, o impulsionamento da obra de Deus em unidade. Aí, outra questão importante é saber que no meio dessa busca pela unidade, existem pessoas com diferentes características e gostos, mas a igreja de Jesus, ela deve viver em um propósito só. Então, esta igreja, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma união, eles têm um propósito. A igreja de Jesus, com muitos membros, deve ser um corpo, com propósitos e com desejo de conhecer a Cristo, de fazer com que pessoas conheçam a Cristo, de ser uma referência neste mundo de trevas e fazer com que o mundo deseje se parecer com a gente e não que nós desejamos se parecer com o mundo. Então, ainda que existam pessoas diferentes e existam igrejas em diversos locais, a igreja de Jesus é uma só. Mesmo que sejamos membros com diferenças, mas o corpo deve ser unido, deve trabalhar em unidade. E uma igreja de Jesus é uma igreja em que Cristo está em primeiro lugar, a palavra está em primeiro lugar e o Espírito Santo está trabalhando cada vez mais. Bem, meus queridos, muito obrigada por estar aqui no meu canal, assistindo a este vídeo. Te convido a compartilhar. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo para que outras pessoas venham também conhecer sobre a palavra de Deus. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre a igreja e o reino de Deus. Te espero lá, até sábado que vem.